José 2 filhos antes que viesse o ano de fome. Ele deu a Senate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez esquecer na terra da minha aflição. Amém. Se quiser deixar a Bíblia aberta, o nosso personagem hoje será esse rapaz chamado José. E nós iremos tratar de algumas coisas sobre José que nos identifica com ele. Eu sei que o irmão José, ele foi muito bem pregado positivamente em quase todas as pregações, né? Quem nunca ouviu uma mensagem do São de José, ou da vida de José, mas eu quero trazer o lado psicológico do irmão José, e esse lado psicológico dele vai nos identificar muito com ele. Tá bom? E os dramas, os conflitos de José vão nos permitir uma identificação com os conflitos de cada um de nós e também com a cura desse coração ferido que foi o coração de José. Quando nós falamos de conflitos, se você é daquele jovem, daquele obreiro que gosta de fazer anotações, é muita informação. Para você ter uma ideia, eu passei praticamente agora 2 anos, pastor, nas quintas-feiras, trazendo seminário de cura interior e libertação. E foram 2 anos de doutrina, e nós trouxemos só sobre saúde emocional, e é muita coisa. Mas o que você puder fazer anotação, e se você tiver uma mente prodigiosa, e você tiver capacidade de guardar armazém, que vai me servir bastante. Conflitos na psicanálise é tudo aquilo que não é resolvido no consciente. O pai da psicanálise, Freud, ele fez pelo menos 2 divisões sobre a mente do ser humano. A primeira divisão, ele diz que existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Depois, essa é a divisão topográfica. Depois ele fez uma divisão dinâmica. E ele diz que existia na mente do ser humano o id, que são as nossas pulsões. Tem o ego, que é o órgão equilibrado, que vai procurar satisfazer não de uma forma plena o id. E o superego é exatamente aquele conceito que vai castrar aquele conceito do certo e do errado. Mas o que são conflitos? O que são neuroses? O que são recalcamentos? O recalque ele acontece quando nós temos na nossa mente, na área consciente, conflitos que nós não conseguimos resolver. E quando nós não conseguimos resolver os conflitos, porque todos nós temos conflitos em alguma área da nossa vida, e quando nós não conseguimos resolver o conflito a nível consciente, para que aquilo ali não fique me perturbando sempre, sabe o que vai acontecer? O que nós chamamos de recalcamento ou recalque. O que é o recalque? O recalque é quando o consciente empurra para o andar de baixo do inconsciente todos os nossos conflitos não resolvidos. E esses conflitos que não são resolvidos são armazenados no nosso inconsciente. E aqui eu quero trazer uma estatística preocupante. Eu queria que você anotasse: 95% das nossas ações, elas não são influenciadas pelo nosso consciente. 95% das nossas ações são influenciadas pelo nosso inconsciente. Só 5% das nossas ações são ações conscientes, racionais. Nós estamos vivendo a época dos conflitos. Nós vivemos uma geração adoecida. Eu quero aqui parabenizar a igreja local pela preocupação, pastor, dessa geração para amanhã. Porque se essa geração não for curada hoje, amanhã a igreja estará adoecida. Então, um princípio espiritual terrível na liderança, que foi citada por Zacarias,
E Jesus no Getsemane, ele decodificou quando ele disse: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Esse aqui é o princípio que liga ovelhas à liderança. Quando a liderança está ferida, automaticamente os liderados, as ovelhas se dispersam. E o que é que dispersa a ovelha? Liderança ferida. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas agora vamos lá. O conflito não foi resolvido, foi empurrado para o andar de baixo, o arquivo morto. Só que lá do inconsciente, esse inconsciente empurra o que foi recalcado para baixo, para que o consciente resolva a equação. E quando não é resolvida essa equação, esse jogo de empurra-empurra, o consciente empurra com o consciente empurra com o inconsciente, porque não consegue resolver. O inconsciente fica mandando mensagem para o consciente, empurra de novo o conflito. Mais uma vez o consciente recalca o conflito. E isso acaba gerando uma coisinha chamada neurose. Nós vivemos uma geração neurótica. Aí só nisso daqui nós temos as neuroses, as psicoses, neurose, psicose, e nós temos também as depravações. Mas vamos devagarinho, não quero ser muito técnico, porque aqui é uma igreja, não é uma sala de aula. Mas eu quero dizer para você que, ainda na introdução, para você entender tudo que nós processamos, não começa no pensamento. Porque o anterior pensamento, quiser anotar isso, anote, que isso aqui é muito sério. Antes do pensamento, até desfazendo o que René Descartes disse, ele disse: penso, logo existo. Penso, logo existo. E pessoas que têm dificuldade de pensar, pessoas que têm síndrome de Down, como é que eles vão passar a existir se eles não pensam? Quando eu falo pensar, estou falando de uma forma lógica, racional. Então, antes do pensamento vem a percepção. Anote aí. Eu vou já para a Bíblia. Percepção antecede pensamento. Então nós temos percepção, pensamento, ação e comportamento. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Primeiro lugar, percepção. Segundo lugar, pensamento. Terceiro lugar, ação. Quarto lugar, comportamento. Existe na psicologia mais de 300 abordagens. Não existe uma psicologia assim pura, porque são 300 ou mais de 300 abordagens na psicologia, e principalmente alguns se aventuram a trabalhar no comportamento. Só que trabalhar só o comportamento, pastor Vandervaldo, é trabalhar de fora para dentro. E a nossa intenção não é trabalhar de fora para dentro, mas de dentro para fora. Já que antes do pensamento vem a percepção. Eu vou explicar a percepção. A nossa percepção, ela pode ser doentia. Como, pastor? Primeiro, que pode adoecer uma percepção? Crença limitante. E o que é crença limitante? Toda criança, anote aí, toda criança, ela aprende por generalização. É por isso que as crianças aprendem rápido. Criança aprende por generalização. Vou citar um exemplo. Você pega um cachorro pinche, com a criancinha de menos de 1 ano, apresenta diante dela assim, au au. Aí no outro dia ela vê um Doberman alemão, desse tamanho. Sabe o que ela vai dizer? Au au. Mas olha o tamanho do pinche para um Doberman alemão. Mas por que ela fez isso? Porque a mente de uma criança, ela generaliza. Ela aprende generalizando. Até aqui tudo bem? Por isso que uma criança aprende mais rápido. É aí que entra a crença limitante. E a crença limitante, ela começa quando? Quando um pai, uma mãe, ou um adulto que tem princípio de autoridade sobre a criança, começa a abrir a boca e colocar crenças que limitam essa criança. Tipo, você é burra. Você não aprende nada. Você é um retardado.
Você não vai dar para nada. Você nasceu para sofrer na vida. O que acontece? Quando os pais começam a falar isso para os filhos, a mente dele que está formando e ela generaliza tudo, como a criança não tem discernimento do certo e do errado, ela acredita que aquela palavra que saiu da boca do pai e da boca da mãe é uma verdade. E com certeza que nessa tarde nós temos aqui no nosso meio adolescentes, jovens, e eu ouso dizer até adultos, que nunca conseguiram crescer porque a sua percepção foi doentia por conta de crenças limitantes. O que foi que você ouviu do seu pai e da sua mãe que lhe limitou como um adulto que você é hoje? Eu não vou pedir para levantar a mão quem se enquadra nisso aqui, que eu sei que muitas mãos vão se levantar, e nessa tarde a nossa missão não é envergonhar ninguém, é ser instrumento de Deus para que haja libertação e cura. Por isso que a percepção ela pode ser doentia, e uma percepção doentia por conta de crença limitante, acontece uma coisa que nós chamamos de filtro emocional. O que é um filtro emocional? O pastor Vanderval já passou por situações parecidas com o que eu vou lhe falar. O pastor Vanderval é muito extrovertido, brincalhão, e às vezes a gente brinca com uma pessoa, e a pessoa que recebe aquela brincadeira, eu acho que já aconteceu com você, o que já aconteceu comigo? Aquela pessoa se machuca com aquilo que foi dito, porque ela tem um filtro emocional doente. Às vezes nós falamos uma coisa, e quando eu falo uma coisa, a forma como a pessoa absorve aquilo que eu falei é filtrada. E o que é que filtra aquilo? A sua percepção. O seu filtro emocional filtra aquela palavra. E uma pessoa, mesmo com uma brincadeira, ou até mesmo com um elogio, a pessoa pode manifestar um comportamento doentio. Alguns meses atrás, eu dei uma palavra no grupo das crianças, que tem as líderes, e disse: gente, agora vai dar certo, nós vamos colocar o fogo, nós vamos colocar o piso, e isso aí dando aquela palavra de ânimo. E quando foi, meu telefone tocou, e uma das pessoas que dirigem, que fazem parte da estrutura das crianças, disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. E quando foi de noite, a pessoa chegou para mim com seu esposo, ela já veio chorando: pastor, eu não trabalho debaixo de pressão. E está aqui 3 ovelhas que congregam comigo, que sabem que eu não pressiono ninguém. Eu sou um líder descentralizador. Eu nunca pressionei ninguém. Mas qual a leitura que ela fez? Eu dei uma palavra de ânimo: vai dar certo, nós vamos comprar o fogo, o piso, nós vamos pintar essa linha. Uma palavra bem animada. Ela pensou que eu estava cobrando. Deus chorou, deixei ela chorar, colocou para fora. Depois que ela chorou bastante, eu disse: a senhora teve uma leitura errada daquilo que eu falei. Mas por quê? O que foi o elemento que ela usou? O filtro emocional. E na hora do filtro emocional disse: me conte só um pouquinho da sua história, que agora eu não estou preocupado com a saúde das crianças. Agora eu estou preocupado com a sua saúde psíquica. Anote aí, quando a reação ela é desproporcional à ação, ou seja, quando eu reajo de uma forma desproporcional a algo que vem na minha vida, eu tenho filtro emocional doente. Vou citar mais um caso para me voltar para o texto bíblico. Eu queria muito a sua atenção. Eu tinha um programa de rádio em Fortaleza, em 2005 mais ou menos. E essa pessoa, já falei esse testemunho aqui, mas eu acho que foi no culto de Santa Ceia, não me lembro. E tinha uma cantora que ela tinha um programa de rádio, porém o programa dela era à noite, meu era de meio-dia. Ela ouvia as minhas mensagens. E um dia ela ligou para mim: pastor, eu estou lhe ligando porque eu queria me aconselhar com o senhor. Eu sou a cantora fulano de tal, eu ouço suas mensagens, é muito confronto.
E eu senti de Deus de buscar o Senhor para mim. Fala com o Senhor que eu estou passando um problema emocional. Eu disse, pois vem na minha casa, vem com o seu marido. Ela veio, era de um outro bairro. Quando ela chegou ela e o marido, pastor. Aí ela chegou e disse, pastor, é o seguinte, eu sou ministra do louvor, que é a comunidade evangélica, eu sou ministra do louvor, só que eu gravei um CD, né? Todo CD. Eu gravei um CD e recebo muito convite para me cantar fora. Quando eu volto, o pastor coloca a filha dele para ministrar o louvor e me colocou de canto. Isso está me machucando muito porque eu sou ministro do louvor. Começou a chorar, deixa ela chorar. E pastor, eu estou batendo de frente com o pastor. Eu disse, me diga uma coisa, quando ela terminou de chorar assim, você veio aqui buscar ajuda. Foi, pastor. Eu queria uma palavra sua. Eu fiz uma pergunta, como foi o seu relacionamento com você e seu pai? Ela enxugou as lágrimas e disse, pastor, eu estou passando luta na igreja. E eu disse, você veio buscar ajuda. Eu vou lhe ajudar. Como foi o seu relacionamento com o seu pai? Ela olhou para mim e disse, mas o que tem a ver ministério com o meu pai, com a minha família? Disse, você veio buscar ajuda? Só me diga como foi o seu relacionamento com o seu pai. Ela olhou para mim e disse, eu não tenho pai. E eu disse, me explique direito essa história. Aí ela disse, é o seguinte, minha mãe era casada com um policial militar, não tinham filhos, e numa das batidas policiais, trocando tiro com um vagabundo, o marido da minha esposa, da minha mãe, foi assassinado. E na polícia, o marido da minha mãe tinha um amigo que veio dar assistência à viúva. Só que essa assistência à viúva ultrapassou os limites e virou uma assistência afetiva. Ele era casado, deitou com a minha mãe e eu nasci, eu não sei nem quem ele é. Aí eu disse para ela, minha irmã, você não sabe quem é o seu pai biológico, né? Sei não, só sei que ele era amigo do esposo da minha mãe que foi assassinado. Mas eu não sei que ele é policial militar. Ok. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora sabia que Deus fez 8 alianças com a raça humana. Deus é um Deus de aliança. Desde a aliança edênica até a última aliança, que é a aliança do Calvário, Deus é Deus de aliança. E tudo que acontece dentro da aliança é bênção. Tudo que acontece fora da aliança é maldição. Por exemplo, duas coisas que é bênção dentro da aliança: sexo e filhos, porque é legítimo. Sexo antes do casamento, a Bíblia chama de prostituição. E sexo pulando o casamento, a Bíblia chama de adultério. Ok? Sexo e filhos é bênção dentro da aliança. Fora da aliança, filhos, a Bíblia chama de bastardo. E existia uma palavra de maldição para o filho bastardo que não entraria na congregação até 1000 gerações. E eu disse, sabe como foi que a senhora foi gerada espiritualmente? A senhora foi gerada espiritualmente em prostituição. A senhora nasceu espiritualmente, foi gerada espiritualmente dentro de um relacionamento de prostituição. A senhora nasceu. Mas me conte mais sobre a sua vida. Ela disse, pastor, com 14 anos eu perdi minha virgindade. E o que aconteceu? Eu engravidei. Você viu como faz sentido? A senhora nasceu com um filho de prostituição e agora a senhora tem uma perseguição de prostituição na sua vida. Irmão, preste atenção, um aconselhamento ministerial onde foi parar, pastor. Ele disse, o espírito de prostituição me persegue, e como a senhora foi gerada espiritualmente, a senhora gerou a sua primeira filha, filha de prostituição. É, pastor, mas eu casei. Ele disse, casamento não perdoa pecado. Porque tem muita gente que passa à frente na nossa linguagem e casa, mas o casamento só legitima diante da sociedade, mas diante de Deus, o pecado não confessado permanece diante do trono de Deus. Só existem 2 pecados na Bíblia que não tem perdão: blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado que não foi confessado. Como é que Deus vai perdoar pecado que não foi confessado? É, pastor, mas eu casei, passei o tempo casado. Ele disse, é o irmão o que estava com ela. É o irmão. Aí ele baixou a cabeça. Aí ela, pastor, deixa eu contar a história toda.
Essa pessoa que eu perdi a virgindade e que eu casei, eu me divorciei dele. Porque 2 anos de casamento eu enjoei. Eu sei. E aí eu conheci uma pessoa e casei, pastor. Eu tive um filho, uma filha com ele. Só que a filha que eu tive foi casada. Eu disse, é o irmão. Ele baixou a cabeça. Aí você, não, pastor, não estou entendendo nada. Pastor, eu vou explicar. Esse rapaz que está comigo, ele é o tecladista da igreja. O homem que eu era casado era o pregador fulano de tal. Seu amigo, eu tomei um susto. Você foi esposa do pregador fulano de tal, eu fui casada com ele. Eu vou explicar. Um dia, pastor, eu fui ensaiar com ele. E quando nós estávamos ensaiando, só eu e ele na igreja, nós fizemos sexo em cima do púlpito. E sabe o que aconteceu? Eu engravidei. Eu disse, minha irmã, primeiro, a senhora foi gerada em prostituição. Segundo, a senhora gerou a sua primeira filha, fruto de prostituição. E agora a senhora gerou o terceiro filho, porque o segundo nasceu, mas foi no casamento. E o seu terceiro filho é filho de adultério. Eu disse, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora sabe por que está brigando com o seu pastor hoje? Porque a senhora não teve pai. E o pai tem um princípio de autoridade sobre a vida da gente que tem que ser desenvolvido. E eu vou lhe dizer uma coisa, a senhora foi uma péssima aluna, não foi? Ela olhou para mim e disse, como a senhora só sabe, pastor? Realmente foi uma péssima aluna, brigava com meus professores. Sabe por quê? Lacuna de princípio de autoridade. Por isso que a senhora brigava com todos os professores, porque professor lembra princípio de autoridade que lembra pai. E sabe que a senhora se levando com o seu pastor? Também princípio de autoridade. Porque o seu pastor está no lugar do seu pai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. A senhora vai mudar de muitos ministérios. Onde a senhora chegar, a senhora vai brigar com o pastor. E na realidade a senhora não quer brigar com o pastor. A senhora na realidade quer brigar com alguém que está no lugar do seu pai e que você nunca teve relacionamento e tem uma lacuna dentro da sua alma. Mas para me encerrar a história, eu disse para eles que eles deveriam fazer, se arrepender, confessar os pecados e pedirem perdão a quem eles fizeram mal. E realmente eles saíram dessa igreja, brigaram com o pastor, foram para um outro ministério, chegaram lá, brigaram com esse pastor, e eu não sei mais para onde é que eles vão. Isso foi em 2005, 2006. Nós temos muitas almas feridas na igreja. Nós temos muita gente ferida na sua alma. Nós temos muitos jovens aqui no nosso meio que precisam resolver seus conflitos. E nós vamos entrar na mensagem agora e eu espero que o Espírito Santo, ele mexa nas nossas estruturas. E nessa tarde seja uma tarde de cura interior, libertação para as nossas vidas. Vem comigo no capítulo 45, versículo 51. Perdão. No capítulo 41 e versículo 51 que foi lido, mostra o primeiro sinal de uma alma ferida. No versículo 51 do capítulo que nós lemos, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu. Olhe para mim agora. Primeiro sinal de uma alma ferida. Anote aí. O aborto da família no coração. José, hoje depois dessa mensagem você vai entender que José, apesar de Deus ser com ele, a Bíblia diz 3 vezes que Deus era com José. Mas eu quero que você entenda que José tinha feridas na sua alma. Isso agora é a primeira ferida que ele tinha. Ele abortou a família no seu coração. A história do irmão conhece, José era o queridinho de Jacó, os irmãos vendem, vai bater no Egito, na casa de Potifar, vai para a cadeia, chega no palácio. José agora é governador. E como governador, José agora casa e tem 2 filhos,
e olha o nome do primeiro filho de José. O nome do primeiro filho vai ter uma profecia, é uma constatação. O nome do primeiro filho é Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e me fez esquecer da casa de meu pai. Sabe qual é o primeiro sinal de uma alma ferida? O aborto da família no coração. José está tão ferido no Egito, e ele não se dava conta disso. E o que é pior, sabe o que ele fez? Olha para mim, ele colocou Deus na história. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Aleluia. Porque quando a maioria dos crentes está ferido, coloca até Deus no negócio. José está tão ferido na sua alma, a estrutura psíquica de José está tão adoecida, e é aqui que nós encontramos o primeiro sinal de uma vida que tem doenças psíquicas, cuja alma está ferida. Ele quer abortar no seu coração toda a lembrança da casa do seu pai, da casa da sua mãe, dos seus irmãos. E o que é pior, que nós colocamos até Deus nesse negócio. Talvez, com certeza, algum jovem aqui no nosso meio, ou até mesmo adulto, fique lutando para esquecer a estrutura de onde você nasceu. Afinal de contas, lembrar da casa de seu pai, lembrar da casa da sua mãe, significa lembrar das feridas daqueles que eram para te proteger e não te protegeram, era para te amar e não te amaram, era para te abençoar e te amaldiçoaram. E quando eu começo a desejar no meu coração que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos morram, na realidade a minha alma está ferida. Mas não para por aqui. Vem comigo agora no capítulo 42 e versículo de número 7. José está querendo que a família morra no seu coração. Capítulo 42, versículo 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, só aparteado. A história os irmãos conhecem, tem fome na terra, e nessa fome os irmãos de José vão para o Egito, não conhecem José, chegam para comprar mantimento, e José conhece seus irmãos. Aí o que José faz? José coloca uma máscara. Porque o segundo sinal de uma alma que está ferida no coração, José queria abortar a casa de seu pai, no seu coração. Aí agora, como é que a gente conhece uma pessoa que está ferida na alma? Segundo lugar, anote aí, uso de máscaras. E por que nós nos escondemos atrás de máscaras? Porque nós não queremos que os outros percebam que realmente nós somos. Então, uma mensagem de cura interior muito forte para pastores é exatamente sobre Naamã. Eu quero compartilhar só uma parte com você agora. Quando Naamã tinha lepra e ele chegou para ser curado pelo profeta Eliseu, Eliseu disse: vá tomar banho no rio, dê 7 mergulhos. Sabe o que aconteceu? Ele disse: porventura não é Abana e Fafá rios melhores do que esse rio aqui, o Jordão? Aí um soldado disse para Naamã: porventura o profeta pediu alguma coisa difícil? Meu pai, olhe para mim. O que vocês acham? O profeta pediu uma coisa difícil para Naamã? Pediu. O soldado é que ele entendeu. Porque o soldado não era terapeuta, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo. E ele disse assim: ele pediu alguma coisa difícil? É só dar 7 mergulhos. Mas pediu uma coisa difícil, sabe por quê? Porque Naamã, para mergulhar, teria que tirar a armadura e todo mundo ia ver as lepras de Naamã. Sabe que muitas vezes nós usamos máscara na igreja? Porque nós não queremos que as pessoas percebam que realmente nós somos. Toda alma ferida é bem maquiada.
E toda alma ferida às vezes se esconde atrás de uma espiritualidade. Quer ver uma coisa? Sabe quais são as pessoas que mais dão trabalho a pastor? Eu me vejo aqui para os obreiros. São aqueles que mais dizem que ouvem a Deus. Prestou atenção? A turma que mais diz que ouve Deus é a turma que dá mais trabalho à igreja. Mas espera aí, essa pessoa que mais diz que ouve a Deus era para dar menos trabalho, porque está ouvindo Deus. Pois é, essa turma aqui que mais diz que Deus falou com ela são as que dão mais trabalho na igreja. Sabe por quê? Porque às vezes é uma falsa espiritualidade para esconder um coração ferido. Sabe o que é verdadeira espiritualidade? Verdadeira espiritualidade não é quando eu caio no espírito. Verdadeira espiritualidade é quando eu aprendo a andar no espírito. Verdadeira espiritualidade não é quando eu levo um tapa no rosto. É quando eu cedo do outro lado para tomar outro tapa. A unção não está no primeiro lado, a unção está no segundo lado. A unção não está na capa, a unção está na túnica. A unção não está na primeira milha, a unção está na segunda milha. Aleluia, aleluia. Nós precisamos nessa tarde mostrar quem nós somos. Vamos só rever. Primeiro sinal de uma alma ferida, o aborto da família no coração. Segundo, o uso de máscaras. José está diante dos irmãos, mas fingiu que não era José. Estava muito bem protegido debaixo daquele turbante egípcio, daquela indumentária egípcia. Mais de 13 anos se passaram e José não é mais um adolescente, já é um homem, já está com a sua configuração mudada. Mas agora José vai revelar a segunda característica de uma alma ferida: o uso de máscara. E toda alma ferida é bem maquiada. E nós nessa noite, nessa tarde, precisamos mostrar quem nós somos diante de Deus. Mas deixa eu devagarinho. Capítulo 47, 42, versículo 7, a parte B do versículo. Na parte A, do versículo 7 do capítulo 42, José colocou a máscara. Mas agora vem na parte B. De onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Sabe como foi que José reagiu diante daqueles que um dia feriram a ele? Essa é a terceira, ou o terceiro sinal de que alguém está precisando ser curado na alma. Anote aí: reação agressiva. Reação agressiva. 20 anos se passaram dentro desse texto aqui, e agora José vê os seus irmãos, mas a ferida é tão grande que ele tem uma reação agressiva. Eu queria que você gravasse no seu coração, se você não consegue anotar rápido, uma frase de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre disse: não importa o que fazem com você, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Eu vou repetir: não importa o que fazem com você, o que importa é o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Como é que você reage diante dos seus agressores? Como é que você reage de quem te feriu? Muitas vezes nós agimos agressivamente. E eu quero fazer uma pergunta para a sua libertação. E você fica com você mesmo. A pergunta é: como você reage quando você encontra quem te feriu? Eu vou lhe dar 30 segundos agora, para você pensar na pessoa que te feriu, e para você pensar o que é que você sente agora, na hora que você pensa nessa pessoa que te feriu. Eu vou lhe dar 30 segundos, pense nela. Ou melhor, olhe para mim. Eu vou lhe fazer um pedido. Não pense, estou mandando, não pense em quem me feriu. Você está proibido agora de pensar em quem te feriu. Não pense.
Você me obedeceu? Isso parece uma coisa muito simples, mas isso aqui é programação neurolinguística, isso é PNL. Se eu falar para você agora, eu quero que ninguém aqui pense no elefante de calcinha rosa com todo pintado. Não pense nessa figura. Todo mundo vai pensar. Como você reage quando encontra aquele diferente? Pastor, quando eu encontro quem me feriu, eu tenho uma reação agressiva. Agora olhe para mim. A sua resposta revelará como está a sua alma. O sentimento de raiva e de amargura brotaram no coração de José. Ele olhou para os seus irmãos e agora José é áspero, agressivo. E a minha reação agressiva com quem me feriu é o terceiro sinal de que minha alma precisa de libertação e precisa de cura. Mas não para por aí. Capítulo 42, versículo 9. Vem comigo. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. José se lembrou dos sonhos. Aqui é um encontro. O quarto sinal de uma alma ferida. Anote aí: vida presa ao passado. Anote aí: vida presa ao passado. E eu queria que você anotasse aí também: passado não resolvido é presente que incomoda. Passado não resolvido é presente que incomoda. Nessa tarde tem algumas pessoas presas, mentalmente, psiquicamente, ao passado. E quando você lembra disso, agora olhe para mim, pastor, porque quando eu penso naquele dia em que eu fui abusado sexualmente, o que é que quando eu penso naquele dia que eu fui espancado por alguém que deveria me amar e me proteger, quando eu penso que eu fui abusado por aquela pessoa, por que hoje, agora, nesse exato momento, eu sinto a mesma dor como há muitos anos atrás? Olhe para mim, vou explicar por quê. E anote aí. Sabe por quê? Porque o inconsciente, ele é atemporal. Anote aí: o inconsciente, ele é atemporal. Consciente não conhece tempo. É por isso que quando você lembra do momento da dor, quando você lembra de tudo que você passou, o seu corpo reage. Glória a Jesus. Muita gente somatiza. O que é somatizar? O corpo reage. Eu vou lhe explicar agora como é que a gente quebra alguém que está tendo ansiedade generalizada. É uma coisa muito simples. Como é que funciona quando alguém está com TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Agora olhe para mim e eu queria que você prestasse muita atenção. Quando alguém está com crise de ansiedade, acontecem algumas coisas. Preste atenção. Aqui na parte de trás do nosso corpo, nós temos dois órgãos chamados suprarrenal. O suprarrenal, ele libera uma substância que nós chamamos de neurohormônio do estresse, chamado adrenalina. Preste atenção. Esse neurohormônio liberado pelo suprarrenal é liberado para a parte de cima do corpo e para a parte de baixo do corpo. Ok? O que é que acontece quando o suprarrenal libera adrenalina?
Que são 3 hormônios do estresse: adrenalina, noradrenalina e cortisol. Na igreja que eu sou pastor, eu ensino as mamães grávidas, meu pastor, a quando elas estiverem, a criança está na barriga, eu peço para elas colocarem a mão e abençoar a criança, falar com a criança, porque a partir do 4º mês o inconsciente já começa a registrar coisas. Com 4 meses na barriga da mãe, o consciente já começa a registrar coisas. Agora preste atenção: quando a mãe tem uma gravidez muito agitada, ela libera cortisol, adrenalina e noradrenalina para a criança. Sabe o que acontece na barriga? Aquela criança vai receber uma carga de estresse. E se esse estresse não parar, a criança pode crescer, sabe como? Aqui no nosso meio com certeza deve ter. Eu vou falar características, você vai pensar em alguém. Alguém que tem um corpo pequeno e a cabeça grande. A testa e os olhos também meio grandes. Testa grande, cabeça grande e os olhos mesmo bugalhados. Mas o corpo é pequeno. Quem é esse tipo de pessoa que nós chamamos de esquizoide? O que é o esquizoide? O esquizoide tem um problema, uma dor que fere ele. Qual é a dor? Da rejeição. Mas eu vou deixar isso para a palestra da noite. Quando a criança ela entende que está sendo atacada por conta dos hormônios que são liberados, adrenalina, noradrenalina, cortisol, ela começa a entender que o mundo fora da barriga é um mundo agressivo. Tem crianças aqui que eu sei que as mamães já viram isso, essa cena. A criança triste vai para um cantinho da sala ou do quarto, senta no chão e segura as pernas. Alguém já viu essa? Uma criança sentada no chão segurando as pernas? Sabe que posição é essa? É a posição fetal. Sabe o que a criança está dizendo? Aqui fora, eu sou inseguro. Era mais seguro quando eu estava na barriga da minha mãe. Mas vamos lá, quando a pessoa está com crise de ansiedade. Agora note aí, o que é que gera ansiedade e medo? A raiz de toda ansiedade é medo. Eu não quero aqui, se tiver algum psiquiatra aqui, pelo amor de Deus me perdoe, eu não quero tirar a sua clientela. Mas quando alguém está com um transtorno de ansiedade generalizada, procure um psiquiatra, tome remédio. Porque a maioria dos psiquiatras foram patrocinados por grandes empresas farmacêuticas. E o CID, que cataloga esses transtornos mentais, eles fazem investimento no psiquiatra, o psiquiatra descobre um transtorno novo, toma medicamento e quem vai ganhar dinheiro com isso é a indústria farmacêutica. E nós vivemos numa geração que está cheia de psicotrópicos. Aí o que acontece? Ansiedade, suprarrenal libera adrenalina para a parte de cima e para a parte de baixo do corpo. Primeira coisa que acontece, anote aí, taquicardia. Você pensa que seu coração vai sair pela boca. Mas por que o coração está batendo acelerado? Por conta da carga de adrenalina que o suprarrenal liberou, porque você não resolveu os seus medos, lhe deu ansiedade, e a ansiedade ativou o suprarrenal liberou a adrenalina para cima e para baixo, para a parte de baixo do corpo. Primeiro sintoma, coração acelerado. Segundo, respiração curta e ofegante. Quem teve crise de ansiedade sabe o que eu estou dizendo. Coração só falta sair pela boca. Segundo, inspiração curta e rápida. Terceiro, sudorese. Você começa a suar, porque é o mecanismo de defesa do corpo. Por que o corpo libera adrenalina quando alguém está com ansiedade, quando está com estresse? Porque o corpo é inteligente. Quando a carga de adrenalina aumenta no corpo, é porque o corpo está dizendo, ou você ataca, ou você foge. A adrenalina no nosso corpo é para você atacar aquilo que está lhe afetando, ou então você fugir do que está lhe afetando. Agora vamos lá, sudorese, por quê? Porque a pessoa não respira muito. Porque se alguém pegar em você, vai escorregar e você consegue escapar. Olha como o corpo é inteligente. Palpitação, respiração curta e rápida, sudorese. Quarto lugar, as palmas das mãos e dos pés ficam frios, gelados.
Por quê? Porque o corpo corta o sangue, vai para a mão e para os pés. Por quê? Porque se alguém lhe furar e você bater a mão, você não vai morrer de hemorragia. E se você estiver descalço e correr, fugir, se furar, também não vai morrer de hemorragia. Olha como o corpo é inteligente. Corta o fluxo de sangue das mãos e dos pés. Você fica gelado. Quinto lugar. Sabe o que acontece agora? Vasocontrição. Os vasos sanguíneos eles se retraem. Porque se eles não se retraírem, o coração está batendo acelerado. Por que ficou com a respiração pegando? O coração bateu acelerado, mandou mais sangue, oxigênio. Por isso que você com o pulmão, é muito oxigênio, o pulmão tem que liberar esse oxigênio, metabolizar. Sudorese, palma das mãos em pés frio. E agora, vasocontrição. Porque se os vasos sanguíneos não se contraírem, você tem um AVC. Se os vasos sanguíneos não se contraírem, vai romper. Você vai ter um AVC. Aí só que é nessa hora, quando os vasos se comprimem, você pensa que está tendo um ataque do coração. Eu já vi gente que chegou no hospital dizendo: eu estou morrendo, um ataque do coração, sentindo dor no peito. Não tem nada a ver, o médico foi lá, você não tem nada, você está ansioso. Mas o meu coração vai parar, não é o coração, é porque os vasos se contraíram para você não ter um AVC. Depois, nós já temos coração acelerado, respiração, sudorese, palma da mão e dos pés, vasocontrição. E agora é pior. Se você não resolver, se você não atacar, ou se você não fugir, sabe o que acontece? Uma coisinha chamada paralisação. A pessoa surta e fica parada, não consegue ter reação de nada. Anote aí, paralisação. Aí sabe o que acontece na hora da paralisação? O corpo é tão inteligente, aí o corpo diz: espera aí, nós liberamos a adrenalina, essa pessoa nem atacou, nem fugiu, ela paralisou. Então o que nós vamos fazer? Libera mais adrenalina. Aí você procura um psiquiatra, aí tome remédio, remédio, remédio e remédio. E como é que a gente faz, pastor? Simples. É um efeito dominó. O coração acelerado vai derrubando as outras peças. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar com esse efeito dominó. Amém? Amém. Então eu tenho que fazer o quê? Começar pelo coração. Mas eu posso parar o coração? Posso? Não. Parar o coração a pessoa morre. Mas eu posso tirar a segunda pedra do dominó. Qual é a segunda pedra aí que você colocou? Qual é a segunda pedra? Respiração. Gente, a coisa mais simples do mundo. Porque agora eu tenho que quebrar o ciclo da adrenalina. Porque se eu não quebrar o ciclo da adrenalina, a pessoa vai morrer por tomar remédio. E como é que eu faço? A coisa mais simples. Meu amado pastor, deixa a sua Bíblia ali, por favor, e venha para cá. Nós vamos fazer uma coisa de bebê. E o que é uma coisa de bebê? Alguém já viu criança dormindo? Como é que ela respira? É pelo pulmão ou é pela barriga? É pela barriga. Você pode ver que quando a criança está respirando, a barriga sobe e a barriga desce. Gente, para quebrar o ciclo de adrenalina, a coisa mais simples do mundo: respiração diafragmática. E como é a respiração diafragmática? É simples. O senhor vai cheirar uma rosa e apagar uma vela. Cheirei e apagar a vela. Pronto, só isso. Agora como? Enchendo o pulmão? Não, enchendo a barriga. Quando o senhor cheirar a rosa, o senhor vai estufar a barriga. Porque não vai ser no pulmão. Porque o seu pulmão já está batendo acelerado. Está trabalhando muito rápido porque tem muito oxigênio. O sangue, o coração está mandando mais sangue, ele está muito acelerado. Então nós vamos tirar a respiração do pulmão e vamos colocar para o diafragma. Eu acho que quando você respirar, você vai encher a barriga, o ar vai para a barriga. E quando você for soltar, você vai recuando a barriga e soltando pela boca. Dá para a gente fazer? Vamos lá ver. Pode chutar a barriga. Enche, solta, secando a barriga. Respira enchendo a barriga, solta pela boca. De novo. Mais uma vez. Mas sabe como é que nós vamos fazer isso? Sente aí, meu pastor. Muito simples.
gente, eu já ajudei muita gente dessa coisa mais simples do mundo. Coloca a palma da mão para cima nas pernas. Na perna. Para cima. Quando a pessoa faz isso, o próprio corpo já faz uma leitura. Por isso que as meditações orientais, você vai ver aquele Buda, que as pessoas com a palma da mão para cima. Porque o próprio corpo, quando você faz isso, o próprio corpo faz a leitura que você está para receber. É a posição de passividade. Olha para mim que você pode salvar alguém lá na conversa que você estuda. Palma da mão para cima, respiração diafragmática, vamos lá. Solta pela boca, apaga a vela, enche a barriga, expira. Vai, fecha os olhos, respira, 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 respira. De novo, solta. De novo, mais uma vez. Continue. Relaxe. Amém. Pastor, só isso, pessoal. Um dia desse eu fiz esse relaxamento da minha esposa, nós estávamos orando, terminou esse simples para o relaxamento em dia. Coloquei, depois eu mando para o pastor, tem um da binaural, que ativa determinada parte do cérebro, determinados tons. Aí eu botei lá, o fundo musical, um da binaural, fiz o relaxamento dela 3 minutos. Quando ele disse abre o olho, quando ela fez se levantar, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu sei que ele está sentindo, filho, estou sentindo uma coisa, eu nunca senti uma paz. Gente, só isso. O nosso corpo é inteligente. E tem gente que sente de remédio. Quando é que eu devo fazer isso? Simples. Você vai fazer isso se você está com transtorno de ansiedade generalizado. Você vai fazer de noite, deitou na cama, palma da mão para cima, 15 minutos. Fechou os olhos, 15 minutos. Na hora que acorda, palma da mão para cima, 5 minutos. Durante o dia, está dirigindo, faz a respiração 3 minutos várias vezes a Deus. Sabe o que vai acontecer? O corpo dele estava liberando adrenalina. Vamos chutar aqui, estava colocando 10 miligramas de adrenalina para ele sobreviver, porque ele é ansioso. Porque quem é ansioso, na hora que acorda, o próprio corpo, no piloto automático, já libera adrenalina. Libera adrenalina porque ele tem que sobreviver, ele está ansioso. Aí quando você faz o relaxamento, 15 minutos antes de dormir, 5 minutos na hora que acorda, 3 minutos várias vezes durante o dia, sabe o que acontece? O corpo dele vai dizer o seguinte, ele está relaxado. Ontem a gente liberou 10 miligramas de adrenalina, hoje ele está relaxado, baixa para 8. Na semana que vem, como é que está? Rapaz, ele está tão relaxado, libera outro, não, baixa para 6. Outra semana, baixa para 4, baixa para 2. Pode zerar, ele está muito relaxado. É assim que se quebra o ciclo da adrenalina na vida de alguém que está com transtorno de ansiedade generalizado. E essa geração se entupindo de Lexotel. Capítulo 42, versículo 19 e 20.